Carol, progredindo. Então vamos lá, gente. Semana que terminamos, na semana passada, falando do amor, né? Começamos falando do amor, que só o amor constrói. A gente terminou o estudo com amor e a gente começa com amor. Exatamente, vamos dizer, a liga para tudo acontecer. Tem que ter uma liga. Se não tiver a liga, nada acontece, que é o amor. Toda a estruturação, todo o conhecimento, todo o envolvimento, não existe outra expressão senão o amor. Porque os espíritos sublimes dariam tanta preocupação conosco se não fosse o amor. Não teriam preocupação se não fosse o amor. Então, é por ele que os espíritos sublimes agem. E é assim que nós estamos na escola, por ele estamos aprendendo a agir. Então, todas as questões que nós vamos tratar, falar, se não existe o amor, nada dá certo. No passe não dá certo, na conversa amiga não dá certo, orientação de um filho não dá certo, se não for amor. Só vai fazer a diferença se tiver o amor. Na criação, fazer um bolo, uma comida, se não colocar o quinor, o amor, aí não funciona. No Até a propaganda no trabalho. no trabalho. Se você não tiver esse ingrediente, não dá liga. Não dá liga. E a evolução nossa, se não tiver esse ingrediente, não evolui. Não evolui. Então, não tem a evolução é para levar a isso, né? Mas já junto do processo evolutivo, o amor tem que exercer seu papel, senão não chegamos a lugar nenhum. E agora a gente chega no capítulo 2, que é a vida organizada. A gente viu aí que já deixou no ponto, né, de começar a acontecer a vida no planeta. Podem notar que a primeira ação é matemática. Os espíritos nunca iriam fazer todo esse processo se não tivesse conhecimento da lógica, do cálculo sobre tudo o que aconteceria. Então, não teria jeito de fazer. Química, biologia, não teria condições senão a matemática. Digamos que a mente de Deus está na exata. E a nossa mente, a tendência é estar na exata. Porque aquilo que parece que é espontâneo, que é algo que poderia ser feito sem qualquer exatidão, tudo está no exato. Tudo funciona exatamente como as leis divinas proporcionam. Então, tudo está no exato. E não é menos que a criação também, que não esteja no exato. Então, olha só, a gente teve matemática, nós temos a química funcionando na criação do planeta e a física. E agora entra a biologia. Notaram isso? E só existe biologia com a química e com a física. Não existe biologia sem química e física. Então, e sem a matemática, né? Que é a aplicada. Sem matemática não tem condição de você raciocinar e fazer. Então, digamos que a matemática e a física, a química, a biologia são ciências universais, vindas de outros planos, A Terra só tem porque tinha em outros lugares. Não foi invenção humana. Então, vamos lá na leitura, né? Falar dos operários, da engenharia, da forma.
Então, quem vai ler aí? Voz do Brasil? Varonil? Senhores ouvintes, bom dia. Bom dia. Não, não é dos carecas que elas gostam mais. Olha lá, olha o Guilherme. Ficou nervoso com você. Depois que o Chico argumentou sobre a dignidade dele com o cabelinho, quem vai questionar nosso amigo Perim? De novo. Beijo, Guilherme. Você ficou bonito, gostei. Obrigado. A vida organizada. As construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Com a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares, segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Que coisa, hein, Perim? Ótimo, né? Muito interessante. Muito, né? A gente tem as construções celulares iniciando, né? Começando. Valoriza aí a forma, né? Está valorizando a forma. A forma, ela é importante, assim, gente? Ou poderia ter tudo disforme, né? A forma, ela é importante, sim, porque nós trabalhamos com a beleza, trabalhamos com as funções, então função e forma andam juntas. Isso, para a gente organizar o nosso pensamento, é preciso dessas expressões, para que o belo seja notado e seja importante para a gente aprender a descobrir a grandeza universal. Olha só o fundo dos oceanos. O fundo dos oceanos é belo. O homem só descobre o fundo do oceano quando ele filma, quando vai alguém lá filmar. Mas é belo, você vê os corais. Aquilo lá não está exposto diariamente para nós. Então, a beleza, ela está independente do homem, independente de você, né? Porque tudo está acontecendo à nossa volta. A beleza, eu imagino como ela é para os espíritos sublimes. Se a gente tem uma noçãozinha da beleza, imagine os que já chegaram em Deus. Será que vai ter as mesmas... eles vão ter as mesmas formas quando chegar a Deus, ou tudo será diferente, né? Então, a gente imagina
os segredos de Deus na criação. Se você pegar uma folha e ampliar a folha, você vai ver os encantos da beleza natural e que não está estampada diretamente a nós. James Webb aí está vendo fotografias, mostrando fotografias do universo, eles estão encantados, né, de ver, mas você vai perceber que o que eles estão descobrindo é uma gema e uma clara de ovo. Eles estão descobrindo o que está bem próximo deles, as formas, as estruturas, né? A gente fala das estruturas celulares, eram muito parecidas, são parecidas, né? Então, nós estamos em volta dessa criação universal, bem próxima de nós, nas grandezas ínfimas da matéria. Então, o que é a matéria, senão a expressão da ordem divina? O Emmanuel coloca que a matéria, ela é, de certa forma, a organização divina, né? Ou seja, é toda a estrutura do corpo divino. Vamos dizer assim, não seria o corpo de Deus, mas se ele está em toda parte, ele brilha em tudo. Ele está gerente de tudo. A inteligência dele anima tudo. Se tirar Deus, não existe nem matéria funcionando, né? Não existe, nem existiria a matéria. Mas esse primeiro parágrafo aí, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então, tinha muita gente trabalhando. Tem até hoje. Pode falar, gente. Tem até hoje. Sim, não mudou nada. O processo sempre foi esse. Olha. A criação ela é intermitente. Hoje tem mais gente ou menos gente Trabalhando? trabalhando? Acredito que mais, né? O quantitativo. Nós estamos evoluindo e maior é o grupo de pessoas que estão envolvidas nesse processo. De espíritos celestes, né? Tudo caminhando para Deus, tudo caminhando para Deus. Todas essas individualidades, operários, desde a criação, nos mínimos detalhes, eles participaram nas composições da natureza, dos agrupamentos dos aminoácidos, formando as proteínas, as células, formando depois, posteriormente, as construções mais celulares, né? Não só unicelular. Então, tudo isso aí foi uma estrutura pensada, nada disso foi impensado. E a gente fala natural, é uma coisa que é pensada, não tem natural não pensada. O homem colocou natureza como uma coisa que não tinha resposta, mas aos poucos o homem está avançando na descoberta da natureza e descobrindo que não é impensada. A natureza, ela é pensada, né? Então, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Então, Jesus tinha uma plede de espíritos trabalhando, organizando. Com certeza, esses que organizaram não eram espíritos desinformados, eram espíritos bem informados. É para isso que nós vamos evoluindo para chegar a tal fim, né? O segundo parágrafo aí vai tocando aí, o Perim, lendo os fragmentos aí, os parágrafos, e a gente vai rediscutindo eles, né?
Eu Aham. quero que todo mundo fale, gente. Todo mundo está calado hoje, está muito no cantinho. Aqui, você falou aí acerca do segundo parágrafo, né? Da Agora, edificação do mundo das células. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. o que que você entende e amarra com essa engenharia moderna aí do parágrafo anterior? Uhum, Também ela constrói um edifício fazendo os detalhes mínimos, né? Os uhum, artistas, ele fala aí, os artistas da espiritualidade. uhum. Então, ele denominou como aqueles que estavam trabalhando como os artistas que vieram desenhar alguma coisa, que viriam formar alguma obra inteligente, né? Com expressão, com sentimento, com função, porque a forma tem que ter função, né? Para ela. Então, tudo que você olhar na natureza tem uma função. Não existe nada sem função. Por isso que a descoberta de tudo, das doenças, da cura das doenças, está na descoberta das funções que tem os objetos, que tem os materiais organizados milimetricamente, né? Aí o ideal da beleza foi a preocupação. Beleza é importante, então? Claro que sim. Aparência, sim. Sim. Até no marketing, beleza é importante, né? A beleza é, é, é o primeiro item da estética, né? E quem é Por feio? mais- E Quem quem é é feio feio? vai, vai ter oportunidade de nascer bonitinho disso. Isso aí, Amaro, não perca essa esperança, não, viu? A pergunta é: o que é belo? O Belo. O que é a beleza? O Essa é a que é? O que é beleza? Beleza é Beleza, relativa, Fran? a É tão beleza, a beleza. interessante isso, essa questão da beleza, que eu li uma reportagem uma vez, é um estudo de não sei onde, já tem tempo que eu li isso, falando que o cérebro da gente entende que a gente, na verdade, a gente se vê 5 vezes mais bonito do que a gente realmente é. Então, assim, a gente precisa da beleza até pra gente mesmo, né? Olhar no espelho e ver alguma coisa Estímulo. bonita. E o que é belo? Ave Maria, se a gente se acha feio, tá ferrado, então. Não, é igual, por exemplo, eu já vi muitos casos de mãe que rejeita filho porque acha o filho feio quando o neném nasce. Ah, Não existe eu, feio, gente. Não existe feio. É isso que a gente tem que enxergar. Não existe feio. eu aprendi, O eu que aprendi existe... uma vez que a beleza é uma questão de ponto de vista, né? Eu conheço pessoas, eu estou falando nessa beleza frugal aí que a Estética, gente né? liga, que a gente liga sempre com a aparência humana das pessoas, né? Eu já vi gente aí que ganha de 50-0 de mim na feiura, e são pessoas muito queridas e têm esposas belíssimas, né? E eu aprendi numa leitura que eu fiz que a beleza é uma questão de opinião. Quem ama o feio é porque bonito lhe parece, né? Minha mãe dizia isso há 60 anos atrás. Gente, atrás do feio tudo é bonito. Não tem estrutura mal feita. Existe o quê? Existe algo fora do lugar. Então, quando algo está fora do lugar, por exemplo, a gente define como algo que é feio, né? Algo que está fora de parâmetros da beleza. Mas, na verdade, as estruturas, por exemplo, de quem poderia se dizer feio, ele tem todas as composições celulares perfeitamente
possíveis dentro da exatidão de Deus. Então, não existe algo que possa se classificar como mal feito. O feio seria o mal feito, né? E não existe na criação divina nada mal feito. Está conforme nós vibramos sobre elas. Então, quando eu encarno, eu não tenho a forma organizada para encantar e ser clichê de bonito ou belo, é porque eu estou vibrando contrariamente à sua organização. Então, foi necessário uma experiência naquele tipo de organização. Então, não existe criação imperfeita de Deus, não existe. O que está imperfeito são as nossas vibrações sobre a matéria. Aí se torna aquilo que nós classificamos de feio. Agora, Platão já tinha falado sobre a questão da relação do feio e do bonito, né? Então, você tem lá o que é mais bonito, o que é mais feio. Então, se você pegar de 100 pessoas, do feio até o bonito, se você tirar 50 mais bonito, o que está no 50 é o mais bonito, será o mais bonito. Se você deixar só 2, um é feio e outro é bonito. Então, é relação, é relativo também, né? Isso vai na filosofia, né? Eu entendo que essa questão do belo, né, tem muito a ver com a questão do equilíbrio mesmo, né, do equilíbrio e do desequilíbrio, né? E eu acho que esse desequilíbrio é exatamente de quem percebe o belo e o feio. Porque se olharmos com um olhar amorosamente, né, equilibrado, né, se pudéssemos colocar esse adjetivo, né, e um substantivo próximo, tudo é belo. Porque aí a gente tem lá a base da criação divina, né? Então, o que Deus criou não é feio. Tem o desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, e aí a gente pode pegar a beleza como amor, né? Então, esse desequilíbrio a gente conserta amorosamente. E aí sim fica belo. Se a gente for pegar a questão da beleza pessoal, né, como a gente estava discutindo aqui, a gente pode dizer que o Chico Xavier é uma pessoa muito feia. Alguém tem coragem de olhar para o Chico e falar que ele é feio? Porque não precisa nem a gente estar em contato com ele, a gente olha uma foto do Chico, a gente lembra do belo. Então, assim, eu acho que tem a ver com o desequilíbrio do nosso olhar, da nossa percepção. Eu sempre pensei o belo assim. E, Carol, essa reportagem que você leu, eu li também. Na época eu fiquei muito assim, falei, meu Deus do céu. Mas aí depois eu comecei a pensar muito nessa questão do belo e do feio, porque a gente vai envelhecendo e assim é natural que essa beleza física não seja aquela, né, que todo mundo quer que seja. É verdade. E aí eu comecei a perceber que hoje, sim, fisicamente eu estou mais feia, mas me sinto mais bonita. Olha eu aqui. Né? Quando eu era adolescente, que todo mundo achava que eu era bonita, eu era tão intensa, tão angustiada, que eu falava, gente, olha aí, não tem nada a ver essa questão do belo e do feio. Então, aí depois eu passei a não me preocupar mais de me olhar no espelho e me achar bela ou feia. Né? Mesmo quando eu estava inchada por causa dos corticóides, eu estava lutando pela vida. Então, eu acho que tudo tem a ver com a percepção. E aí a gente olha para esse belo do universo, né? O belo do outro, o belo da matéria, né? Que a gente ainda tem essa percepção. E aí, quando a gente fecha os olhos, a gente olha o belo do sentimento. Né? Então, olha, se mostre para nós, liga seu vídeo e fica escondendo sua beleza. Estou tomando café, gente, eu não gosto que as pessoas me olhem comendo. Daqui a pouco eu... A gente não importa, não. Inclusive, nós estamos querendo voltar para o café de domingo. Eu fico mastigando muito. E aí eu fico mastigando meus grãos, né? A criatura que é vegetariana come aquele monte de grão e eu fico aqui mastigando. Não, deixa eu ficar aqui, daqui a pouco eu abro. Se a gente pegar o lodo, né? O lodo, e se você ampliar ali a formação do lodo, você vai ver encantos. E de onde veio o lodo, né? Esses dias eu estava fazendo uma experiência aí, aqueles biodigestor, né?
Então, forma ali, no fundo, o lodo, né? O lodo que vai para as plantas, vindo dos restos humanos. Então, reaproveita. Aí eu falei para a senhora lá, agora você pode usar isso aqui no pé de alface, né? Ela ficou doida, eu falei, Deus me livre. Então, quer dizer, a noção que a gente tem é o nosso referencial, mas a gente tem ali a perfeição acontecendo. Quando você separa os materiais por decantação ou bactérias que agem nos elementos para fazer a modificação dos elementos, das moléculas e tudo mais, a gente sabe que aquilo ali se transforma completamente. Então, isso é uma beleza, gente. Isso não tem nada de feio. Quando eu citei aqui o fundo dos oceanos, esses dias eu estava olhando uns filmes bacanas que colocava os coloridos dos peixes, mostrava os coloridos, as belezas, os encantos das formas. Gente, aquilo lá, normalmente, é uma coisa escondida. Está escondida ali. Então, você olha assim, é um mar morto, é um mar quieto. Às vezes é até poluição em cima, mas lá embaixo tem o quê? Tem toda uma organização bela da natureza. Se você pegar o lixo, você vai descobrir no lixo coisas fantásticas em cada matéria que ali está se organizando. Então, é um encanto da criação. Tudo existe porque é belo, porque é perfeito, foi criado na ordem do amor. Agora, o que está se expressando é o problema humano, é o problema da responsabilidade, da nossa disciplina. Aí sim, o lixo está jogado no mar, no rio, na rua, é por questões nossa de desordem. Aí a desordem não é bonita, a desordem é feia. Ou seja, a classificação é feia. Então, o mau comportamento que é feio. Agora, tudo é bonito. Vamos lá, Perim. Perim. Ele saiu. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Então, confirma aí, né? Confirmando. A beleza junto à ordem, tá vendo? Ó? Então, aquilo que está feio é porque está em desordem. Está desorganizado, né? Só uma questão de desordem. As formas de todos os reinos da natureza, as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Viu? Confirma tudo aí que a gente está conversando, né? Tudo organizado. É tudo previsto, não tem nada fora de ordem. E o que está errado está certo. Daniel, quando a gente estava lendo, eu lembrei de... Eu também vi isso há muito tempo atrás, eu acho que vocês já devem ter visto também. Uma experiência de um japonês, eu não sei o nome dele, que ele fez filmando cristais da água. Ele cristalizava a água e filmava cristais de água. E muito interessante, porque um tanto de cristais era submetido a sons de música clássica, de elogios, de sentimentos bons.
E um tanto ou outro era colocado sobre a voz de Hitler, de sons de guerra, de palavras de ódio, né, de depreciação. E aí ele filmava esses cristais. E os que eram, assim, os que vibravam no amor, no bem, eles eram todos ordenados, eram formas assim ordenadas, maravilhosas. E os que eram vibrados em ódio, em depreciação, eles eram todos desorganizados e escuros. Totalmente diferente. Eu acho que se procurar na internet deve achar. Faz tempo que eu não vejo isso. E aí, bem de acordo com isso daqui, né? É o amor Sim. e a ordem. Perfeito. Né? O amor Eu vi isso é aí. isso. A criação divina é isso. A beleza está nisso. Na organização, no amor e na ordem. A vibração, nesse trabalho desse japonês, era Keiji qualquer coisa, a vibração altera a organização molecular da água. Então, o que parecia uma figura geométrica linda, maravilhosa, quando colocada em vibração de ódio, ela se tornava uma bagunça de moléculas que não tinha beleza nenhuma, não tinha forma, não tinha graça. Eu lembro disso. Eu imagino como será a música em planos de Jesus, né? Como será a música? Essa questão da alteração molecular para a realidade que assim mais visível, né, que a gente consegue ver. Aqui no prédio tinha um pessoal que morava aqui no apartamento e a energia era tão carregada, tão densa que eles conseguiram, tipo assim, só por energia mesmo, matar as plantas lá de baixo, lá do térreo. Depois que esse pessoal mudou, as plantinhas estão verdinhas, encheram, todas mais bonitinhas. Tá uma gracinha. Mas enquanto eu estava aqui, as plantinhas secou tudo. Tudo, todas. Tá vendo? Mas é isso mesmo. A gente vibra em todo o espaço que nós habitamos e por onde passamos. As pessoas percebem e os elementos, as organizações também percebem. Eles recebem campos vibratórios. Nós não podemos achar que isso aí é só o lado, isso é criação sua, criação mental. Não, é realmente fato físico, de vibração. É como uma música. Oi? Quem falou? Você fez uma pergunta aí. Acho que eu voltei. Eu estou aqui. Você fez uma pergunta sobre como será a música, né, que Jesus escuta. Eu fiquei pensando aqui. Acho que a gente não tinha nem condição de perceber. A gente não tem que perceber isso, né? Acho que o Daniel não tá vai me ser. ouvindo. Tô vendo. Não vai ser materializado, não. É como nós, assim. Tá. Tudo é vibratório, né? Eu estou falando que a gente não tem condição de perceber. Não, aqui não. Nós não temos esse sentido, né, de percepção. A gente não percebe porque nós não temos. Mas mesmo condição. assim, mesmo que a gente estivesse no plano espiritual, acho que a gente ainda não está. Assim, não, o plano espiritual ainda está muito próximo aqui. Você fez uma outra coisa que o nosso está muito próximo, pode falar. Fran? Você fez uma questão no princípio do estudo, na hora. Eu estou aqui. Tá, fala. Então, no princípio do estudo, você fez uma comparação do telescópio, né, da visão daquele telescópio do James Webb, né? Aí você fez uma comparação do ovo e da gema do ovo, né? Eu acho que em termos de... Isso, eu lembro que você estava... Eu estou prestando atenção, só estava comendo. Sobre a... Eu fiquei pensando o seguinte, acho que essa comparação não é do ovo e da gema do... Eu acho que se a gente for fazer a comparação do ovo, o que aquele telescópio nos permite ver,
É aquela partezinha do ovo, onde é o princípio da vida, né? O ovo não tem a gema, não tem aquela partezinha bem pequenininha. Eu acho que é O embrião. porque eu acho que agora que a gente está começando, né? A comparação você pode tirar várias, né? Fazer várias aí para entender. Mas você está fritando o ovo aí, né? Você está tomando café da manhã? De manhã não como ovo, não. Não, mas o americano come, né? Bacon or eggs. É bacon com ovo. Ovos mexidos, né? Então, gente, aqui a gente viu, então, que está tudo previsto. Não tem nada sem previsão. Tudo aconteceu dentro dos traços da criação. As formas são importantes, sim, né? Então, tanto é que ela está para nós como forma de provação, como forma de interação, de aprendizado. Então, a gente se encanta no mundo das formas, a gente tem isso para que a gente tenha percepção do mundo que nós nos ingressamos e como aprendizado, como escola. Então, o domínio sobre isso é fantástico. A gente aprender a lidar com esse mundo da experiência que é da reencarnação num mundo tão plástico, tão plasmado quanto o nosso. Isso é bom para que a gente meça as nossas condições espirituais também, nosso desapego às coisas, né? Aquilo que nos encanta. Então, se não tiver isso, seríamos espíritos depressivos. Se a gente não tivesse a natureza, a gente seria espíritos em depressão. Como que nós teríamos referências na evolução se nós não tivéssemos toda essa estrutura à nossa frente formal? Então, é o belo nos convidando à reflexão da vida, né? As comparações da ordem e da desordem que nós podemos provocar. Então, vamos lá nos primeiros habitantes da Terra, né? Quem foram esses primeiros habitantes? O Paulo está aí? Hoje não, né? Quem pode ler para nós? Quem lê para nós, na sequência? Quem se habilita? Amaro, se não habilitar, você pode habilitar aí seu microfone. Ou você não está aí? Você é um voluntário, Amaro. A Jaque falou que lê. Então lê, Jaque. Que bom ter mais um. Lê para nós aí, Jaque. Pareça, a gente não está te ouvindo. Você ligou seu microfone? Agora vai. Não, está desligado. Cadê a Flávia para ler para nós? Flávia lê bem. Ela está mudando o microfone. Agora tem que ligar. Deu certo? Seu microfone. Está me ouvindo agora? Agora sim. Era o outro foninho que estava com problema, então. Desculpa, gente, demora. Vou ler que estão aqui. Vamos lá, tranquilo. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Pode continuar? Pode. Vai até o fim ali, depois a gente vai voltando. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares.
isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Isso. Então, vamos lá, né? No início aí, matéria gelatinosa. Está falando aí que amorfa, viscosa, para dar a condição de brotar a semente, né? Vamos dizer assim. É o protoplasma, embrião, sem forma definida, cobrindo o planeta, a crosta solidificada. Por quê? A gente teve um momento que a Terra teve a sua composição rochosa. Então, houve o resfriamento, então nós tivemos lá a rocha formando uma crosta dando em volta ao plasma interior do planeta, vamos dizer assim, que seria o magma. O magma no centro e na superfície solidificada. Então, chegou nesse ponto. Então, não se podia viver num planeta com essa ordem de organização sem envolver com outros elementos. Então, aonde veio aí no capítulo anterior, fala dessa força divina que foi trazida para a Terra, para se organizar os elementos. Foi aonde apareceu o princípio vital, organizando o espaço em volta da Terra, a atmosfera, que a gente viu, a criação da atmosfera, e aí nós temos a formação do oxigênio com o hidrogênio, formando a água, os oceanos tépicos, né? Tépidas. Então, a água quente, porque o planeta é quente, o planeta estava numa temperatura altíssima. Então, é claro que essa água em torno do planeta, que é o planeta água, estaria bem quente, tépida, né? E alguns elementos iriam se organizar com esse calor. A gente está vendo aqui um fenômeno comparado à galinha chocar ovo. A temperatura que a galinha tem que colocar sobre o ovo, que é um elemento de organização da vida, numa certa temperatura para o ovo chocar. Então, a gente está tendo a Terra chocando. A gente estava tendo uma Terra numa condição de calor tépida para que pudesse alguns elementos se organizarem. Então, aí aqui a gente vem notando aí o surgimento dos primeiros habitantes. Quais são os primeiros habitantes aí no segundo parágrafo? São os albuminoides, amebas e organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Aqui que é o chocar do ovo, né? Então, você tem que ter uma temperatura para que as proteínas se organizassem de tal forma, une-se os aminoácidos que compõem as moléculas dos albuminoides, que são ainda bioquímicos, né? Vamos dizer assim, uma atividade não tão biológica ainda, mas, assim, na organização inicial entre a química e a biologia. Ou seja, você tem o árido e o orgânico se fundindo. Então, ali, entre a organização das proteínas, que a gente sabe que toda célula ela tem as suas proteínas,
da organização da célula. E aí a gente começou não como um corpo pleno, igual nós temos hoje, o nosso corpo de milhões de células, mas a gente começou como unicelular. Então, por isso que cita aí a ameba. A ameba é uma célula apenas, ela não tem duas células, então a ameba é uma célula. O vírus, por exemplo, hoje não tem célula, é o único que não tem célula. A bactéria é celular, os outros elementos são celulares, mas o vírus é original, esse danadinho que a gente vê aí dando problema para nós, mas não é, não é ele que está dando problema, e sim a gente que tem problema e que permite ele atuar de forma a desorganizar um sistema mal organizado mentalmente por nós. Por isso que nós temos as doenças, o vírus vem e realmente faz um estrago grande, né? De certa forma, num ambiente criado mentalmente por nós, o que é o corpo físico. Então, só para destacar aqui a diferença aqui no caso dos celulares e desses que não são celulares. Então, o que vocês percebem aqui da criação desses primeiros elementos que habitaram a Terra? Eles estavam organizando possíveis ajustes para elementos mais desenvolvidos na ordem da vida, por exemplo, dos elementos de vida, como os jacarés, crocodilos, dinossauro. A gente ia chegar com essa organização nesses elementos, até chegar no corpo humano, por exemplo. Isso aqui é uma moldagem primária do corpo humano. O que vocês acham? Sim. Esses elementos se organizando é uma moldagem. Daí surgiriam várias composições que pudesse chegar aos elementos, às raças organizadas dos animais, dos vegetais. São os primórdios. Isso veio dessa composição. São os primórdios da origem da vida na Terra, dos seres vivos. Correto? Correto. É uma organização, vamos dizer, se plasmando, se desenhando. No próximo item aí desse capítulo, a gente vai falar sobre a elaboração paciente das formas. Isso haja paciência, né? Para organizar isso tudo, para chegar no que a gente tem hoje, né? Aí como é que funciona o tempo nisso aqui? Jesus que elaborou tudo isso, acompanhou todo esse desenvolvimento de bilhões de anos, de milhões de anos. Ele perdeu tempo com a gente? Ele perderia se a gente analisar o tempo como nós analisamos. Ficar 4 bilhões e meio esperando um planeta se organizar para começar a atuar de forma inteligente com o homem. Então, como é que fica a nossa cabeça numa questão dessa? Que esse que é absurdo aí pode falar. Como é que fica a nossas cabeças em relação a isso? Tempo, Jesus, 4 bilhões e meio, organização paciente das formas, ameba, né? Aminoácidos se organizando, albuminoides. Então, isso tudo estava acontecendo desde o início, quando começou a ter água tépida, quente no planeta. É fantástico, né? Então, aí que entra a nossa escola do tempo. Como que nós vamos entender isso? Que realmente são operações acontecendo na matéria que são necessárias e que as ações delas
promoveriam o ambiente e os elementos da organização da Terra, ou seja, dos elementos orgânicos da Terra. Tudo que a gente tem falando assim, orgânicos é organizado. Então, começou de uma organização de elementos básicos para se chegar aqui. O que são proteínas? Elementos básicos. Hoje, as nossas células funcionam com proteínas. Então, tudo é fantástico, né, na nossa sustentação de vida que a gente chama. Algum questionamento? Gente? Eu estou no ar? Tá. Acho que o pessoal bugou. Bugou. Então, ó, com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio. Então, isso aí vai vamos dizer, viajando no tempo das águas, ou seja, nas formas tépidas da água, para ganhar outras formas, para ganhar outros elementos organizados na vida animal, né? Antes das grandes vegetações, né? Que, na verdade, a gente teve aí uma operação primeira das vegetações. As algas marinhas, né? Se organizando, todos os elementos em disposição para que tivesse o elemento da organização animal. E aí cita o quê? O tato. Qual que é o nosso... Quantos sentidos nós temos? Nós temos 5 sentidos. 5 sentidos. Qual que é o principal dele? Eu sempre falei isso aqui. Qual que é o principal dos nossos sentidos? Qual que é o mais importante do sentido que nós temos? O tato. É o tato. Não é a visão. A visão é uma organização em função da organização do tato. Vamos dizer, é um apêndice do tato. É um sensor do tato, a visão. O que é visão? O que eu vejo? Nada mais do que identificação dos campos vibratórios da luz. Visão é identificação tatal da luz. Olha só, a nossa visão é uma visão tatal da luz. Você consegue capturar os fótons, as emissões da luz sobre os objetos, sobre as organizações moleculares. Então, elas refletem nas formas e nas organizações moleculares da matéria. E volta para um campo de percepção tatal, que é lá dentro do olho centro óptico, e faz uma informação ao campo mental para a gente identificar como sendo um objeto, uma forma. Então, a gente está identificando por um meio chamado tato, que é por excelência, aquilo que se estrutura toda a percepção do nosso corpo. Tudo aquilo que você tem de sensações em torno dele é percebido por ondas que vêm do lado externo, da organização espacial. Aí o corpo é um sensor. Então, nós estamos falando de um campo sensorial, ou seja, o corpo é uma organização sensorial, magnética, para capturar informações do meio e levar aonde? Até o campo mental da nossa condição espiritual, que é o espírito. É o sensor principal de identificação. Você conta com um elemento corporal
para identificar tudo que está à sua volta. Então, você fala, vou encarnar num campo organizado sensorialmente. Eu vou desencarnar, eu vou me desligar desse campo sensorial. Mas não que eu perca a competência sensorialmente falando, porque no mundo espiritual tem mais organizações sensoriais do que temos aqui encarnados. Então, eu morri, mas ampliei meu campo sensorial. Por isso que os espíritos percebem muito mais do que nós aqui da Terra. A gente está abafado num campo sensorial limitado, que é o corpo. Quando você sai do corpo, você desliga do corpo, você se liberta mais desse campo sensorial limitado. O poder que tem o perispírito e a mente é grandioso, né? No mundo espiritual. Aquela pessoa que está encarnada e tem aptidões mediúnicas, mentalmente falando, ele consegue perceber mundo extrafísico em volta dele, como o Chico conseguia ver, né? Em torno dele toda aquela estrutura espiritual. Para ele, encarnado ou desencarnado, tudo era o mesmo ambiente, um é continuidade do outro. É assim que a gente estaria se tudo tivesse ilimitado para nós, não limitado como está. A gente veria todo o espaço sideral, eu olhar para o universo, ver tudo bem próximo de mim, entender tudo, mas só que isso aí causaria loucura por enquanto, né? Se eu fosse lidar com as informações universais, eu ficaria louco, porque eu não teria condições de interpretar, dada a minha condição evolutiva e espiritual. Então, eu não teria nenhuma chance de ampliar esses meus conhecimentos. E lidar com tudo isso, né? A gente já fala sobre morte, a gente já desencanta, né? A gente apavora, tem medo. Imagine você conhecendo o universo. Imagina você indo para o futuro. O que é ir para o futuro? Conhecer tudo isso. As informações que nós não temos presencialmente aqui, com o corpo sensorialmente falando, né, que é limitado. Então, nós somos cegos ainda, com poucos sensores, só 5 sensores. Tem planeta que tem 10, tem 20, tem 15. Nós só temos 5. Vai chegar um dia aí. Mal utilizados. A gente não usa muito bem, não, viu? Bom, já que todo mundo está muito calado hoje, né? Na semana que vem, vocês vêm com mais questões em cima disso aqui. Oi. Perguntaram para mim quantos anos eu tenho, né? Aí eu respondi, eu acho que 22, né? Aí eu falei, mas por quê? Eu falei assim, é porque falta. Não é o que eu já vivi, não. É o que falta. Essa percepção nossa é muito relativa, viu? Mas um abraço a todos, viu? Eu tenho que sair agora. Se a gente for nisso, né? Se for só 22, né? Às vezes é 10, né? 5. Flamenguista, hein? Você tá vendo aí? Ô, gente, não tem nenhum palmeirense aí, não, né? Hoje vamos torcer pro Flamengo, viu? Tem eu. Eu sou palmeirense. Desliga a televisão. Aqui tem sofrido, viu? É cruzeirense mesmo, coitado. Ô, gente, então tá. Na próxima semana vocês falam. Oi? Essa questão da percepção aí, eu sou uma que não pode falar, porque senão a conversa vai longe. Não pode falar. Já pensou se eu não falar? Tem que ir longe mesmo. Ô, gente, então o nosso final aí, na semana que vem, a gente continua sobre essa análise da percepção, vamos falar da evolução paciente das formas, né? E tem muito pano para manga aqui, mas todo mundo pode falar, viu? Tá todo mundo caladinho. Vem com mais vontade na semana que vem. Eu estou notando que esse livro, A Caminho da Luz, ele é mais profundo, assim, ele requer mais estudos de individual, sabe?
a gente seria bom até ler um pouquinho antes e criar alguns comentários, porque é fantástico, bom né? ler antes, porque ele é condensado, né? Então, condensado. Então, tem que estar ampliando aí as conversas dentro de cada parte, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado Boa semana a aí, todos. Guilherme. Obrigado, Osana e Toninho. Obrigado, Laércio. Obrigado, Jaque. Obrigado a você. Obrigado, Perim. Obrigado, Fran, Flávia. Obrigado, Ana, Carol, Amaro, Inês, Amaro já foi embora. Palqueira, Lúcia. Não, o Amaro estava eu, vi ele agora aqui. Ele está aí, mas só que está só o nome dele. Ele deve estar esqueceu. Está dormindo. Gente, Então, boa até a semana para semana que vocês, vem, tá? gente. Ó, bom estar com Mas vocês. bem. Fiquem com Deus. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito